Levítico é o capítulo 8. Levítico capítulo 8. Meus irmãos, acharam? Agora vamos lá no versículo 7, 8 e 9. Eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta. O livro de Levítico, acharam? Acompanhe aí, porque eu vou fazer na leitura da NAA, que é a Nova Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica. Versículo 7. Deixa eu só te contextualizar. Levítico 8 é a descrição, esse livro, a história dele. Preste atenção, por favor. A história desse livro está escrito no período, escrito por Moisés, no período da travessia do povo no deserto. Provavelmente o período da escrita desse livro foi no período do Sinai, que eles ficaram ali cerca de 2 anos. O nome do livro é Levítico porque está se referindo à tribo de Levi, que era a tribo que Deus separou para o sacerdócio. O motivo que Deus separou a tribo para o sacerdote é interessante. Os levitas, na benção final de Jacó, tanto ele como Simeão, não foram muito abençoados não. Porque Jacó reclamou da fúria deles, porque a irmã deles tinha sido estuprada, Diná, e os dois aceitaram o pacto do príncipe. Ela tinha sido estuprada por um príncipe, de uma cidade dela ali perto, da onde eles estavam viajando, e Jacó, não foi no deserto, isso aqui é a história de Jacó, estou indo lá em Jacó. E aí, Jacó tinha as cidades ali próximas de onde ele morava, ele já estava na terra da promessa, já tinha voltado lá da região do seu sogro, que é a região da Babilônia ali, que depois virou Babilônia, era Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né? Boa parte do Iraque. Então, Jacó ficou muito furioso com Levi e Simeão, porque um príncipe tinha estuprado a sua irmã, e os dois ficaram muito, todos os 12 filhos de José ficaram muito bravos. E aí, o rei da cidadezinha foi com seu filho, que era o príncipe que tinha estuprado a menina. Falou: não, eu queria casar com ela, meu filho está apaixonado. Aí Jacó aceitou. Aí os irmãos aceitaram, mas fingindo. E aí eles combinaram o seguinte: não, falaram para o pai, nós aceitamos ele casar com a nossa irmã, se eles fizerem a circuncisão. A circuncisão é o corte ali do prepúcio ali,
mais ou menos a operação da efimose hoje, só que naquela época era com faca de pedra e sal. Olha isso. Aí eles combinaram isso, mas com a maldade na cabeça. E aí o príncipe estava muito apaixonado por Diná. O rei aceitou, o príncipe aceitou e combinou com os homens da cidade: olha só, vai ser tudo nosso, nós vamos ter os gados deles, as filhas deles, eles vão ter as nossas, nós vamos ser um povo só. Só que Simão e Levi já tinham passado por isso e sabiam a dor que era isso. Eles esperaram o auge da dor, que era no terceiro dia. Terceiro dia era a hora que a inflamação ia lá em cima. Quando os homens daquela cidadela estavam todos gemendo no terceiro dia, todo mundo de cama nos seus quartos, rolando de um lado para o outro, não tinha antibiótico naquela época. Simeão e Levi pegaram a espada, entraram na cidade, que era pequena, e matou todos os homens, inclusive o rei e o príncipe. E Jacó ficou muito furioso com aquilo. E na velhice de Jacó, quando ele estava no Egito para morrer, ele saiu abençoando os filhos. E aí, na hora de abençoar Levi e Simeão, ele disse: a minha ira não vai andar com vocês. A ira de vocês não vai andar comigo. Que vocês sejam espalhados entre Israel. Ele não deu nenhuma terra para eles. Para Simeão, realmente cumpriu ao pé da letra que Simeão perdeu a sua terra, porque o sorteio de Simeão foi no meio de Judá. Como a tribo de Judá era muito forte, engoliu a tribo de Simeão e ficaram misturados. A tribo de Levi, parte da profecia se cumpriu, que eles ficaram sem terra. Por ser levitas, não podia ter terra. Mas a outra parte, a maldição saiu por causa de uma atitude de Levi. Naquela rebelião de Arão e o povo, quando fizeram o bezerro de ouro, que Moisés desceu do monte, preste atenção, porque vocês não vão entender o texto. Que Moisés desceu do monte, quebrou os 10 mandamentos, destruiu o bezerro de ouro. Moisés deu um grito e disse: quem é que vai ficar do meu lado? A primeira tribo que ficou, aí ele disse: quem vai ficar do meu lado passa para trás de mim. A primeira tribo que veio foi a tribo de Levi. Ali saiu a maldição e ali eles foram escolhidos para cuidarem dos oráculos de Deus. Então vem o livro de Levi, dos levitas, né? Livro de Levítico. Nesse livro, que parece ser um livro chato de se ler, esse livro é extremamente atual. Porque esse livro está toda a tipologia de Jesus Cristo e do seu sacrifício, está todo no livro de Levítico. Todo tipo de sacrifício, a construção do tabernáculo, todo o desenho da nossa salvação está no livro de Levítico. O Novo Testamento é o cumprimento. Então a gente acha que o livro de Levítico é um livro que já passou. Ele é extremamente atual de se estudar. Extremamente. O sacerdote simboliza o sacerdócio de Jesus. O tabernáculo, né, simboliza o próprio Jesus, a igreja. O livro de Levítico ele é extremamente atual porque ele tem tudo a ver. Era uma profecia, era uma revelação, era uma tipologia do que viria a ser. Todos os sacrifícios, o modelo do tabernáculo, as peças do tabernáculo, tudo está envolvido com a profecia da salvação. E aqui eu queria meditar com vocês sobre as vestimentas do sacerdócio. Hoje nós estamos aqui uma reunião de obreiras e obreiros. Temos muita gente hoje que vai ser consagrado, separados.
E o capítulo 8 fala da ordenação de Arão e de seus filhos. E no versículo 7 ao 9 fala da vestimenta. Eu queria que vocês acompanhassem. Mas qual é o objetivo, pastor? O objetivo é que você leve a sério o ministério. Quem já é do ministério, leve a sério. Porque as pessoas, é tão fácil para as pessoas chegar aqui para a gente e falar assim: pastor, eu vou imitar o bispo Abner na convenção nacional. Ele foi um dos pregadores que aconteceu aqui. Ele falou: irmãos, tem uns obreiros que a gente forma, trabalha. Aí de repente dá um troço na cabeça dele, ele vai embora, ainda vem aqui, abaixa a cabecinha assim e fala assim: eu só queria que o Senhor me abençoasse. Vocês estavam lá? Vocês viram isso? Quem viu isso lá? E é desse jeito. A pessoa faz tudo errado, ainda vem com a cara de pau, chega para você, abaixa a cabecinha. Só queria a sua bênção. Já aconteceu isso com vocês? Dá lá uma facada nas suas costas. Aí depois vem: pastor, eu só queria a sua bênção. Você pode dar a bênção que você quiser, que não tem bênção. Não tem bênção nenhuma. Você pode profetizar a noite inteira, que não tem bênção. É a mesma coisa de Satanás chegar e falar: olha, Senhor, eu fiz essa rebelião toda aqui, mas eu queria só a sua bênção. Pecado de rebelião não tem retorno. Não tente sarar quem rebeliou. Não tente, porque aquela oração para o pecado da morte, que João diz, o apóstolo mais amoroso, que é João, ele disse: ao pecado da morte, por esse não oreis. O que é o pecado da morte? É só você estudar. É a rebelião. Por que esse é inaceitável? Porque foi o primeiro pecado produzido pelo próprio diabo. Por isso que Jesus morreu na cruz. Até a natureza vai ser restaurada, mas o diabo não. Então, rebeliou, irmão, lá na sua congregação, larga para lá. E quem assumir no lugar, não tenta acertar, não. Não, chama lá, que agora é o novo pastor. Aqui comigo agora vai dar certo. Bispo Primaz tem uma história muito interessante, que eu já caí algumas vezes nesse erro. Já ouviram falar da história da época que os bichos falavam? Hã? Não, vou contar então. Muitos aqui já ouviram, porque já participaram de convenção. Bispo Manuel Ferreira, o nosso bispo Primaz, contou a história. Na época que os bichos, olhem para cá, quem está nos corredores, cheguem para a porta. Tem muita gente nos corredores, graças a Deus a igreja está super lotada. Cheguem para cá. Bispo Manuel Ferreira conta a história que na época que os bichos falavam, teve uma festa no céu. E aí a bicharada tudo indo para a festa, numa alegria só. E na estrada, vi um sapinho todo alegre, pulando. Quando ele passou por uma pedra alta assim, ele ouviu um gemido. Ele parou, voltou, ouvindo, está aquele gemido. Ele falou: quem está aí? Sou eu, a serpente. O que é que foi? Ih, rapaz, jogaram essa pedra em cima de mim aqui, agora eu estou preso. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo lá para a festa. Aí tem uma festa no céu, a bicharada toda está indo. Rapaz, me ajuda, me tira daqui para me ir. Não, você é perigoso, serpente. Não, rapaz, eu estou preso aqui há muito tempo, eu já mudei, não sou mais aquilo não. Aí o sapinho fez uma força daqui, dali, pediu outro para ajudar, tiraram a pedra, aí a serpente saiu, deu um sorriso, agradeceu ele, muito obrigado, e começou a agradecer, elogiar ele, olhando no olho dele. Foi hipnotizando o sapinho. Aí o sapinho começou a ver que estava hipnotizado, não dava conta de mexer. Falou: rapaz, o que você está querendo comigo? Pois é, rapaz, eu estou muitos dias preso aqui nessas pedras aqui, numa fome danada. E para mim chegar lá nessa festa, eu preciso comer alguma coisa. Ele falou: pô, rapaz, mas pelo amor de Deus, eu acabei de te salvar. Acabei de tirar você debaixo dessa situação aí. Pois é, rapaz, mas eu sou serpente, eu não mudo. Eu sou serpente, eu não mudo. Não muda.
Aí, o sapinho está ali preso, não dá conta de mexer, e a serpentinha aproximando e hipnotizando ele. De repente, veio o macaco, inteligentíssimo, era um advogado ali. Opa, o que está acontecendo aqui? Aí o sapinho pegou e falou: olha, eu salvei esse cara aí, agora ele está querendo me engolir, diz que está com fome, mas foi eu que salvei ele. Aí o macaco: mas como é que é essa história? Conta para mim, como é que é a história? O macaco muito inteligente. Aí o sapinho contou a história e tal. Aí ele falou: não, assim não dá para a gente entender. Chama os outros bichos aí. Aí chamou, a bicharada ficou em volta assim. Conta aí a história, mas nós temos que reconstituir o caso. Temos que fazer do jeito que era, que senão o povo não vai entender. Como é que foi? Você estava vindo de onde? Aí a serpente parou de hipnotizar o outro lá, largou ele. Aí ele falou: eu estava vindo daqui, pulando, estava essa pedra aí. Não, mas vem cá, aonde a serpente estava? Eu estava ali. Então, vai para lá para nós reconstituir. Aí voltou. E essa pedra aí, estava onde? Ah, estava em cima de mim aqui. Ah, mas como? Peraí, vamos reconstituir. Chama o pessoal aí. Chamou. É assim, empurrou. Aí a serpente: ô gente, ei, socorro, me salva. Aí o macaco deu um tapa nas costas do sapinho e falou: deixa de ser bobo, rapaz. Serpente sempre vai ser serpente. Vamos embora para a festa. Tá bom. Essa é uma história que o bispo Primaz sempre nos contou. E olha, irmãos, e até hoje eu ainda desobedeço o nosso bispo, que de vez em quando eu estou soltando serpente por aí. A gente tem que aprender. Serpente não vai virar pombinho, serpente não vai virar águia, serpente vai ser serpente. Então, se você assume uma congregação, tinha um lá que o pastor excluiu, separou, larga para lá. O pastor que passou lá sabia o que fazia. Às vezes a gente chega numa igreja, ficou tantos anos um pastor, tantos anos outro. Aconteceu comigo aqui. Eles que passaram nunca consagraram, alguma coisa tinha. Eles foram jeitosos, foram levando. Aí chega o besta aqui. Vamos soltar a serpentinha. Vamos para a festa. Aí unge. Ah, meu. Até você fazer voltar de novo para o buraco e jogar a pedra por cima. Aí dá trabalho tremendo. Então, hoje, irmãos, vocês vão ser consagrados, obreiros, nós que estamos aqui, nós temos que ter a raiz fincada na obra de Deus. Irmãos, o campo de Bangu é a raiz de Madureira, são 98 anos, você é honroso para mim, para você ser membro dessa igreja. Não é a igreja que está honrosa de nós sermos membro aqui. Não é a igreja que está honrada por eu ser o pastor daqui. Não. É eu que sou honrado por ser pastor aqui. Não é a igreja que está honrada por você ser membro aqui. Não, é você que está honrado por ser membro dessa igreja. Porque a semana que vem eu estou acompanhando. O bispo acabou de me ligar aqui. Olha que terminou a oração ali. E confirmando, segunda-feira a gente viajando, para inaugurar um templo. Põe aí a foto, por favor, do templo, aquela que a gente pôs domingo. Vê se acha aí, lá da Itália. Para inaugurar um templo na Itália, que vai ser a sede da Europa, com ponto missionário para a Ásia, para o Oriente Médio. A Europa hoje que está morta espiritualmente, aonde foi o berço do Evangelho, da Reforma Protestante, das missões, hoje está morta. Essa igrejinha ali, gerou Madureira, gerou todas as igrejas. E olha aqui, ó, essa igreja aqui é fruto desse trabalho. O bispo Primaz, o bispo Abel, o bispo Samuel foram lá,
Nós acompanhamos durante 4 anos, uma luta tremenda, e graças a Deus compramos o ano passado lá. O bispo ficava daqui nos computadores, viajando assim por cima da cidade de Milão, o bispo Abner, através do Google, e olhando onde estavam os terrenos, e vendo, e aí pedia para o pastor que está lá, liga lá na imobiliária, liga ali, liga aqui. Irmãos, achou esse lugar aí. Era uma empresa, com a pandemia, acabou a empresa, venderam por um preço de, acho que 3,5 milhões, 4 milhões, um negócio assim. Que isso na Europa é reais, preço de reais. O que dá, parece que 500 mil euros. Só para você ter uma noção, o meu irmão comprou uma igreja, que é templo próprio agora, lá em Boston, por $1.800.000. Bem menor do que isso. E esse aí foi, parece que 500 ou 450 mil euros. Um milagre. E o bispo Primaz, o bispo Ab, o bispo Samuel, eles sempre falam: o pastor Sócio está aqui. É o pastor da primeira igreja onde começou toda a história, com o pastor Paulo Leves Macalão. €480.600. É isso, é exatamente isso. Então, você pertence a essa igreja, a esse ministério. Você não pode ficar ofendido comigo, fica ofendido com fulano, fica ofendido com Beltrano, fica ofendido com o tesoureiro, fica ofendido com não sei quem. Tem revelação, teve uma profecia que é para me fundar uma igreja. Aí vem aqui, eu queria a benção. Que benção, rapaz? Eu posso abençoar o tanto que for, que não tem benção. Como é que Deus vai abençoar quem faz bagunça? Como é que Deus vai abençoar quem está errado? Ué, só aí tem que rasgar a Bíblia, ué. Nós temos que rasgar a Bíblia e seguir outra religião. Inventar outra revelação aí. Então, você que vai ser consagrado, qualquer coisinha, vai para a igreja ali da esquina, vai para outra igreja, pelo amor de Jesus Cristo, tenha pelo menos a visão da onde você está plantado. Você tem que ter pelo menos a visão da onde você está plantado. Você não gosta do pastor Sócio, ora para gostar dele. Eu não vou ficar aqui eternamente. Eu não gosto do dirigente, vou embora. Irmão, ora para gostar dele. Você já orou para gostar dele? Você já se dispôs a trabalhar? Porque quem está na EBD, quem é dizimista fiel, irmão, não dá trabalho na igreja. Quem é crente de EBD, quem é crente é dizimista fiel, que está lá nos cultos, não dá trabalho. Dá trabalho é aqueles que não aparecem na igreja. Quando aparece já é para criticar, para ver o que o dirigente está falando, criticar o dirigente, criticar a CIB, criticar não sei quem, criticar os jovens. Você tem que ter noção aonde você congrega. Pode ser a menor congregaçãozinha de Bangu, pode ser a menor, mas você faz parte de uma história de 98 anos. Olha o que está escrito aí, ó. Isso aqui foi feito em 1933, dia 1º de janeiro de 33, foi inaugurado com o pastor Paulo Leves Macalão. Aqui, ó, ele ainda não era nem casado. Ele casou no ano seguinte com a missionária Zélia. Ele foi consagrado aqui, ó, por Gunnar Wigre e o pastor lá da igreja de Filadélfia, Peter, não, Daniel Berg era parceiro dele. Foi o Gunnar Wigre que foi lá buscar o pastor, que era o pastor da Filadélfia, da igreja Filadélfia, que distribuiu, que criou a Assembleia de Deus aqui. Só buscar aí na internet aí. Então, isso tem uma história, irmão. Isso não é igreja de fundo de quintal. Isso não é igreja fundada por um doido. Não é igreja de quem adulterou e abriu uma outra igreja ali. Não é igreja de quem rebeliou em tal lugar e abriu um trabalho ali. Não é igreja de quem roubou ovelha de uma igreja aqui e fundou um trabalho ali. Não.
Isso aqui foi fundado por um homem de Deus chamado pastor Paulo Ler Macalão, em que Gunnar Vingre veio aqui, deu a posse aqui, deu a bênção apostólica e consagrou ele, que era evangelista, a pastor. Era um homem de maior confiança de Gunnar Vingre e Frida Vingre. Acharam o nome aí do pastor? Levi Peterson. Era o presidente de todos. Ele que enviava os missionários lá da Suécia. Levi Peterson, junto com Gunnar Vingre, que deram a benção do pastorado ao pastor Paulo Macalão. Você tem noção do que é isso? Você não está numa igreja em que foi fundado por um adulto, um ladrão, um que roubou ovelha dos outros ali, fundou uma igreja com as ovelhas dos outros. Não foi fundado esse trabalho, não foi fundado porque alguém ficou chateadinho e abriu um trabalho ali na porta da sua congregação, não, irmão. Isso aqui tem uma raiz. Eu entendo que muitas vezes, de vez em quando, Deus dá uma sacudida na árvore para poder arrancar as frutas podres. Lá no capítulo 15 de João explica que de vez em quando o agricultor passa a faca cortando as varas que não dão fruto. Está lá no capítulo 15. A gente que é pastor sabe quando é uma pessoa que está indo porque não tem noção aonde está. E a gente sabe quando é Deus que está limpando, a gente sabe. A igreja não sabe, mas a gente que está na frente do trabalho sabe. Então, esse texto aqui fala da seriedade, que é o ministério, a obra de Deus. Verso 7, depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou-a sobre peles. Em seguida pôs o manto, preste atenção na roupa. Em seguida pôs o manto. Se você tiver aí, ô Jonatas, ou João, puxar uma foto de um sacerdote com uma roupa sacerdotal e joga aqui em cima. Em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com um cinto. Colocou também no peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Irmão, foi uma liturgia, foi um momento muito especial. A roupa, não, é mais ou menos isso, mas tem umas, se você, deixa essa aí, mas se você conseguir achar uma roupa mais detalhadas, que é bem mais bonita, inclusive aqui em cima, procura a foto do sumo sacerdote, mas pode deixar essa aí por enquanto. Então era uma roupa muito especial. A do sumo sacerdote era como se fosse um pastor presidente, ele era pastor de pastores. E aí fala dessa roupagem. Essa roupagem fala do que Deus entende como um ministro, um obreiro, um pastor, uma pastora, uma obreira. Isso, muito bem, muito obrigado. Olha lá, vamos ler lá em cima. A primeira, aquela coisa bonita aqui em cima, é o que? Uma mitra. Depois vem ali, ó, aquela pedra mesmo, pedra de onix. Depois vem o peitoral cheio de pedras de tudo quanto é nome. Pedras das mais luxuosas. Aí tinha o urim e o tumim. Tinha o éfode. Tinha o cinturão. Tinha a túnica azul. Era toda a vestimenta colorida. Era uma vestimenta impactante, pastor Messias. Então, de forma que quando o sumo sacerdote passava, as pessoas estremeciam. Mas essa era a intenção de Deus, porque naquele momento Deus estava trabalhando com a mensagem visual.
porque era uma tipologia, era uma aula através da visão. É você uma aprendizagem através do olhar. Por que você vai nas igrejas da Europa hoje, medievais, e as vidraças, as pinturas, tudo ali são pregações? Por quê? Porque o povo era analfabeto, ninguém lia. Então aqueles desenhos do arrebatamento, desenhos de anjos descendo, trombeta, tudo era uma forma de pregar para a população. Então aqui é uma forma de Deus mostrar, através do sumo sacerdote, mais ou menos assim: esse aqui, que é um homem de carne e osso, tem essa atração, essa beleza, com essa roupa, sendo o sumo sacerdote. Vocês podem imaginar o que é a minha glória? É mais ou menos isso. É Deus mostrando um pedacinho do que simbolizava a glória dele, a santidade do ministério, do sacerdócio, do ser levítico, de ser um sumo sacerdote, de ser um sacerdote, de ser um profeta, uma profetisa como foi Uda, uma juíza como foi Débora, a unção que estava sobre Ana, aquela que já idosa viúva que pegou Jesus e profetizou sobre Jesus. Nessas pessoas, essa beleza sacerdotal está interna. Em nós, essa beleza exterior tem que estar interna hoje. Então essa vestimenta fala da santidade. Fala de que quando o sacerdote andava, ele representava a glória de Deus caminhando pelo tabernáculo, caminhando pelo meio do povo, caminhando entre as tribos. Fala da presença de Deus. O sacerdote com essa vestimenta fala da beleza de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, da santidade de Deus, da santidade do ministério, da seriedade do ministério. Você não ia encontrar um homem com essa vestimenta com gaiatice, com papagaiada, falando pelos cotovelos. Então isso aqui representa, essas vestimentas, toda uma forma que Deus estava dizendo ao povo: esse aqui me representa. Esse aqui fala alguma coisa do que eu sou e do que eu quero. Irmãos, eu e você temos que entender o que Deus tem nos chamado. Seja a menor função que você tem aqui na obra de Deus, leve isso a sério. Hoje eu sou pastor presidente, mas eu já fui lavador de banheiro de igreja. Eu já fui varredor e limpador de banco de igreja, assim, tudo. Trabalhei. O que você me perguntar na igreja, o que eu já fiz tudo. Dormi dentro de igreja muitos anos. Não foi um mês, um dia, não. Muitos anos dormindo no púlpito da igreja. E ainda fui chamado numa reunião da ministério, sabe para quê? Numa roda de obreiros carnais. Que um pastor denunciou para o presidente que eu não podia dormir no púlpito. Por quê? Porque eu era jovem, como jovem eu tinha poluição noturna. Então, poluição noturna era pecado e eu contaminava o púlpito. Aí eu tive que descer do púlpito e dormir na beirada do púlpito. Seja o trabalho que você faz na obra de Deus, o tamanho do seu galardão vai ser, não é pelo tamanho da função sua não, é pelo tamanho que você faz com o seu coração a obra de Deus. Eu posso ser um pastor presidente que quando chegar lá no céu não vai ganhar galardão nenhum, vai falar assim: entra miserável, porque você vai entrar aqui pela a fumaça aqui, não vai receber nada, é só a salvação. E pode vir uma irmãzinha lá que ninguém nunca viu, ninguém sabe o nome, e o Senhor dizer: essa aqui é a mais galardoada, porque tudo que ela fazia na obra era com o coração.
O galardão nosso é medido não é pelo tamanho da função, se é diácono, se é pastor presidente. Ah, pastor presidente, ele tem maior galardão. Não, é medido pelo coração que você faz. Se é limpar a igreja, se você faz aquilo com amor, oh meu Deus, eu estou como os pardais, e lembra do salmista falando da casa do Senhor, e você limpa a igreja, trabalha ali com alegria. Irmão, tenha certeza que o seu galardão é enorme. Agora, se você está fazendo isso e ainda murmurando, aí está lascado mesmo, não cresce nem aqui nem lá. E não adianta eu dirigir congregação, ser pastor presidente, ser o melhor cantor do Brasil, o mais famoso palestrante do país, se eu fiz aquilo para aparecer com arrogância, com orgulho. Se for salvo, é pela misericórdia, porque o próprio Jesus disse, olha, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu preguei para multidões, eu curei enfermos, não te conheço. Não é nem assim, não, é você pecou, rapaz, realmente você era um servo meu, pecou, mas aí você perdeu. Não, Jesus disse, eu não te conheço. Essas roupas falam do seu ministério, da sua chamada. O dia que Deus te chama para fazer alguma coisa na obra de Deus, Ele te veste de uma forma especial. Ele veste a sua mente de uma forma especial. Ele veste o seu coração de uma forma especial. Por isso Jeremias profetiza pelo poder de Deus, dizendo, vos darei pastores que vos apacente com a sabedoria e o conhecimento do alto. Por quê? Porque naquele momento Israel só tinha pastores que arrancavam a pele das ovelhas e prostituíam, e roubavam, e destruíam, e pecavam, idolatria. Aí Jeremias diz, mas eu vou restaurar esse povo, e vou dar a eles pastores, que apacente com a sabedoria e o conhecimento do alto. Então, irmãos, você tem uma vestimenta especial aí. Você tem vestimenta especial. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que estavam num lugar e de repente, numa situação contrária, pesadíssima, e quem estava de lá viu anjos vestidos de soldado do lado dele, ouviu ele vestido de um comandante do exército, alguma coisa assim. Quantas revelações e testemunhos nós já ouvimos disso desde que eu sou criança. Ali em Angra dos Reis tinha uma congregação que eu esqueci o nome. Eu falava, gente, quando eu aposentar eu vou comprar um sítio aqui pertinho, porque era um lugar gostoso demais. Tinha um riacho lindo que passava no fundo da congregação. E lá tinha um dirigente. E os traficantes estavam chegando nesse lugar que era tão tranquilo. E aí ficaram ameaçando para ele sumir de lá, para ele sumir. Ele não sumia. Um dia eles falaram, vamos pôr fogo no carro dele. E mandaram o aviso, se você vier hoje para o culto, nós vamos pôr fogo no seu carro. Aí, eu esqueci o nome da congregação, era indo na Rio Santos, já indo para Paraty. Aí, terminou o culto, um dos traficantes estava lá chorando. O que foi? Os outros amigos meus foram embora. Nós chegamos aqui para pôr fogo no carro do senhor. Estava cercado de homens, vestido de policiais, e cada um com uma espada, e tinha fogo na espada. Nós ficamos de longe olhando, e todo mundo saiu correndo. Eu vim porque eu sou desviado. Eu quero voltar para a igreja. Mas isso é um dos testemunhos. Eu tenho certeza que você já ouviu testemunhos maravilhosos desses. Se já não aconteceu isso com você.
Amados, o que eu quero transmitir aqui nessa noite é a santidade, a pureza. Isso não quer dizer que eu e você vamos ser perfeitos, porque nós não somos. Se você conviver comigo, não precisa conviver muito não. Você vai ver que eu sou cheio de defeitos e falhas. Mas há um compromisso. Há uma busca para melhorar, há uma busca por Deus, há um compromisso de estar orando, de estar buscando, de estar aprendendo, de estar melhorando, e de estar confessando, e perdoando, e pedindo perdão, e liberando perdão. Não é que nós vamos ser puros aqui, que ninguém erra mais. Não, não podemos entrar nessa falsidade farisaica, não é isso. Mas é ser quebrantado. Errou, se quebrante, peça perdão. Então essa vestimenta fala disso. E aí me remete, para nós terminarmos, que de vez em quando a gente suja as nossas vestes. De vez em quando eu sujo, você suja as suas vestes. E é tão ruim isso. Porque eu posso não ver a mancha, mas o diabo está vendo que você está manchado. Os anjos estão vendo que você está manchado. E a própria igreja sente quando o manto nosso está manchado, quando o manto sai de cima. Irmão, você pode conhecer um obreiro, quando ele é fiel ao Senhor, aí ele rebelia, a cara dele muda. O perfil dele muda, parece que é uma transformação, é uma metamorfose esquisitíssima. É um negócio muito esquisito, a pessoa era bonita, era simpática, de repente vira uma assombração. Vira um negócio horrível. Por quê? Porque saiu o manto, essa vestimenta santa, ela é arrancada. Aquele óleo do... Irmãos e irmãs, acontece o que aconteceu com Adão e com sua esposa Eva. Os dois andavam juntos, era uma beleza, Deus descia para falar com eles. Mas quando eles pecaram, a nudez deles apareceram. Nós, eu e você, irmão, somos cheios de fraqueza, falha. Mas a graça, a beleza que está em nós, a atração que está em nós, a unção que está em nós, é por causa da graça de Deus sobre nós. Se nós sairmos debaixo dessa graça, a gente fica nu como Eva ficou, como Adão ficou. E aí vira uma feiura só. Você já observou isso? Poxa, mas aquela irmã, ela era uma pessoa assim, tão carismática, tão atraente. Hoje ela é... Dá até medo de chegar. Aquele obreiro era um homem dinâmico lá no púlpito, era um homem poderoso, ungido, mas agora parece que é uma assombração, parece um bicho esquisito. É ou não é isso? É isso. Sabe por quê? Porque esse manto sacerdotal que foi colocado um dia é tirado. E quando ele é tirado, fica nu. Fica nu, igual Eva, igual Adão, se escondendo das feiuras, se escondendo de qualquer jeito, se escondendo das pessoas, se escondendo de Deus. Por quê? Porque está nu, perdeu a vestimenta, perdeu a graça, perdeu a chamada, perdeu o óleo, perdeu o compromisso, perdeu a unção, perdeu a promessa. Vai embora tudo. E nós temos a história de um sacerdote. Dá um microfone aqui para o pastor Moisés. Ah, tá aí. Olha a história desse sacerdote. Lê aí para nós, o Moisés. Deixa eu só clarear aqui para eles. No livro de Zacarias, eu preguei aqui domingo, não essa mensagem, mas citei essa história, porque eu preguei no tema no livro de Zacarias. Esse sacerdote, Josué, o nome desse sacerdote, e o governador Zorobabel. Os dois foram que comandaram o primeiro retorno pós-babilônico, quando Ciro assinou o documento liberando o povo para vir embora para construir o templo. Então ele era o sacerdote. Mas olha a situação dele, vamos ver.
E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Só um instante. Sumo sacerdote, não era só sacerdote, ele era o pastor presidente, digamos assim, é o sumo sacerdote. Ou uma pastora presidente. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, peraí. Estava o sumo sacerdote, tinha um anjo do Senhor do lado dele, e do outro lado Satanás para combater. E aí? Mas o Senhor, está aqui. Pode ir. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Só um instante. Não brinque com coisas do diabo. Fica brincando com o seu nome, não sei o quê. O anjo do Senhor, tanto aí como lá em Judas, no livro de Judas, ele diz só assim: o Senhor te repreenda. Por que a gente vê a história de grandes homens que eram usados em libertação, caídos? Porque fica brincando. Qual é o seu nome? Ah, é tranca-rua, é não sei o quê. Irmão, larga isso para lá. O Senhor te repreenda. Esse homem que você está mexendo aí, ele está manchado, mas ele é um tição tirado do fogo. Vamos lá. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Só um instante. Ele estava com essas vestes, mas nessa visão, as vestes dele estavam sujas. Olha, eu chego a arrepiar, porque a gente pode sujar as nossas vestes. Nós podemos sujar as nossas vestes. Como, pastor? Fazendo fofoca da igreja. A gente está com as vestes sujas. Falando mal dos outros na igreja. Falando mal do pastor da congregação, falando mal do líder do jovem, falando mal disso. O líder do jovem que fala mal do pastor, fala mal do ciclano. Líder da EBD, líder de EBD, fala mal de todo mundo. É professor na EBD, fala mal do pastor, fala mal da irmã, fala mal. Fofoca, mancha as vestes. Adultério, prostituição, todo tipo de pecado mancha. Mas eu só estou citando esses nomes porque a gente acha que só adultério, fumar maconha e matar que mancha. Não. Falar mal dos outros, ser rebelde, fazer confusão dentro da igreja, isso tudo mancha as vestes. Desobediente. Ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. E aí? Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E ele lhes disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Pode ir. E disse eu: põe ali uma mitra. Olha aí, limpa, lembra da mitra? Põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Limpa, porque estava tudo sujo. Agora põe uma mitra limpa, aquela mitra que nós vimos. O que mais? E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué dizendo. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos. Se andar. O anjo trocou as vestes dele, perdoou a sua iniquidade, pôs novas vestes. Olha como Deus tem misericórdia de nós. A gente às vezes está aí com as vestes sujas. Se nós ir aos pés dele, pedir perdão, fechar nossa boca, parar de falar mal dos outros, parar de com rebelião, parar com fofoca, parar com as nossas sujeiras, ele perdoa e nos dá novas vestes. Ele dá nova mitra, dá novo manto limpo, em que você vai andar pela cidade, pela igreja, e o povo vai olhar e dizer: ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Mas aí tem um negócio. Olha aqui. Mas tem um negócio. Lê lá. Se andares nos meus caminhos. O anjo do Senhor dos exércitos disse para ele. Não foi nem um anjo. Assim diz o Senhor dos exércitos. O anjo do Senhor tratou dele, mas agora é o Senhor dos exércitos que vai falar com ele. O que vai dizer? Se andares nos meus caminhos. Se andares nos meus caminhos. Se. E se observares as minhas ordenanças. Olha, peraí. Então quer dizer que ele não estava andando nos caminhos,
e nem observando as ordenanças. A lei que ele ensinava, Washington, ele não estava obedecendo. O caminho que ele ensinava, ele não estava andando. Quantos homens e mulheres, de vez em quando tem um aqui em Bangu preso, levava o evangelho, pregava, mas o caminho que ele ensinava, ele não andava. As ordenanças que ele pregava, ele não vivia. E aí? Também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Pronto, encerra aqui. Deus nos dá um ministério. Deus nos dá uma vestimenta no dia que somos ungidos. Eu me lembro o dia que fui consagrado lá em Taguatinga, o pastor presidente do Jardim América, quando eu levantei, era um senhorzinho, falava baixinho. Eu levantei, ele me abraçou, falou: meu filho, da agora para frente você é o menor no meio do povo de Deus. Você agora tem que aprender a servir. E ó, Deus está te dando um manto. Cuida desse manto, meu filho. Deus está te dando um manto. Cuida desse manto. E até hoje eu sinto esse manto nos meus ombros. O Senhor tem te dado um manto santo sobre a sua vida. Se arrepender, o Senhor vai trocar essas vestes e vai te dar uma oportunidade. Mas você vai ter que andar pelo caminho. Você vai ter que caminhar pelo caminho do Senhor. Vai ter que observar as suas ordenanças, para o seu lugar estar garantido entre os outros. Isso aqui Deus não estava dizendo com um levita ou com um sacerdote, não. Deus estava conversando e tratando, era com o sumo sacerdote. Era o que comandava a nação. O Senhor é como o Pai, Ele repreende quem Ele ama. Irmãos, eu sou pastor, eu repreendo quando eu vejo ainda escape, salvação para alguém. Quando não vejo, irmão, largo para lá. Mas enquanto eu estiver dando bronca, chamando, dizendo, você pode ter certeza, é porque eu ainda te amo. O bispo de vez em quando me chama a atenção de uma coisa ou de outra, os pastores. É porque ele ainda ama, porque o dia que ele não amar mais, ele esquece para lá. Larga para lá. O Senhor nos corrige porque nos ama. O dia que Ele parar de nos corrigir, irmão, estamos perdidos. Cuide do manto, das vestes, da mitra que está sobre a sua vida. Nalama subiandarabacanta lama. Chamai tu e cantarás. Curve a sua cabeça. Se quebrante aos pés do Senhor.